Leitura de livros. Livro As Fronteiras da Inteligência, a Sabedoria da Espiritualidade, de Newton Bonder. Capítulo 1. Inteligência e leitura da realidade. Quem é inteligente? Os sábios fazem essa pergunta e respondem: aquele que aprende de todo ser humano. A sabedoria não é um saber, mas a habilidade de aprender. Não existe outra forma de verdadeiramente responder que não seja um aprofundamento da questão original. O prêmio Nobel de Química Carl Ziegler, quando perguntado por que teria se destacado tanto em sua área de estudos, atribuiu esse feito à sua mãe. Ele contou que, quando ela o buscava na escola, não fazia a pergunta que invariavelmente os pais faziam aos filhos: o que você aprendeu hoje no colégio? Ela dizia: o que você perguntou hoje no colégio? O interesse pela inquietude e pela dúvida faz a diferença, porque prepara um indivíduo para aprender de todo ser humano e de toda oportunidade de vida. É essa aptidão que o Talmud qualifica de inteligência. A única forma que se tem de chegar à certeza é pela dúvida, e mesmo assim, essa certeza deve estar eternamente aberta à dúvida, ou, em outras palavras, ainda pertencer à categoria da dúvida. A espiritualidade não foge a essa regra da inteligência. Ao contrário do que muitos pensam, a fé não é formada de certezas, mas de dúvidas trabalhadas de forma sensível e sofisticada. A fé é uma leitura da realidade por meio das ferramentas mais sutis e subjetivas do intelecto humano. 4 são as aptidões do intelecto: conhecimento, que compreende a esfera literal e o armazenamento na memória; compreensão, que compreende a esfera analítica e a análise do conhecimento; intuição, que compreende a esfera simbólica e a análise das compreensões; reverência, que compreende a esfera das crenças e a análise das intuições. O conhecimento e a compreensão são atributos do hemisfério esquerdo do cérebro, a intuição e a reverência do hemisfério direito. O que os difere, no entanto, é o grau de dúvida aplicada à certeza. Quanto maior o grau de dúvida inserido em dada certeza, maior sua aproximação à realidade. É verdade que seu grau de manipulação e utilização prática decresce à medida que se acresce o grau de dúvida. No entanto, como veremos a seguir, nosso mundo necessita cada vez mais de pessoas treinadas em profundos graus de dúvida do que de pessoas aptas a lidar com certezas. O Talmud, em A Ética dos Ancestrais Pirkei Avot, exemplifica isso da seguinte forma: muito tenho aprendido de meus professores, mais ainda de meus colegas, mas acima de tudo de meus alunos. O aprendizado aumenta na medida em que há dúvidas e incertezas. O professor é a dimensão da autoridade do conhecimento, que decresce para o colega e certamente decresce ainda mais para o aluno. O professor é a compreensão, o colega é a intuição e o aluno é a reverência. É fundamental definirmos esses termos, mesmo porque, de todos, o que causa maior estranheza é justamente o objeto maior de nosso interesse, a reverência. Não uma reverência que significa obediência ou veneração, mas a capacidade de reconhecer e priorizar certos princípios de vida. Uma antiga forma de testes aplicados em escolas continha apenas 2 questões. Obtinha-se, portanto, nota 10, 5 ou 0. A diferença entre aquele que tirava 10 e 0 era tão gritante que ficava difícil compreender como 2 indivíduos de capacidade intelectual semelhante pudessem obter resultados tão distintos. Na verdade, esses testes definiam bem a diferença entre o conhecimento e a compreensão. Em uma sala de aula, há os que prestam atenção apenas com o intuito de resolver problemas. Estes copiam e fazem anotações. Há também os que estão menos preocupados em se apoderar do saber e mais interessados em suas dúvidas. O primeiro saberá resolver problemas do teste que sejam idênticos aos resolvidos pelo professor em sala de aula. O segundo não terá dificuldade de representar problemas que tenham sido modificados, porque compreende os princípios que levaram à resolução dos problemas em sala de aula.
Para ilustrar a passagem da esfera da compreensão para a intuição, vamos nos voltar para outra área de resultados na vida: o sucesso. Quantas vezes encontramos em um automóvel de luxo aquele que era um mau aluno? Rico e bem-sucedido, ele destoa do bom aluno que vive uma vida medíocre, sem grandes realizações e reconhecimento. Como foi possível isso? A resposta é que o bom aluno tornou-se prisioneiro do mundo da compreensão, enquanto o outro fez incursões afortunadas no mundo da intuição. Estamos cruzando a fronteira que divide os hemisférios cerebrais. Deste outro lado, a existência e a experiência têm tanto a contribuir para a eficiência, como a teoria e os modelos contribuem para o hemisfério esquerdo. A compreensão está limitada à análise e, por mais que esta apresente índices ou tendências, torna-se imprecisa no campo do risco e da incerteza. Por funcionar na expectativa de compreender, todos os fenômenos e eventos que não são compreensíveis são descartados como desprovidos de eficácia. Por que o mau aluno se tornou bem-sucedido? Porque ele aprendeu a permanecer com suas dúvidas mais em aberto do que aquele que se dedicou a compreender. O bom aluno, aquele que compreendeu, por razões de múltiplas ordens, abandona a dúvida e busca certezas. Mas é o ato de aprofundar-se na dúvida que permite o sucesso. Mesmo quando não há certezas para compreender, a intuição percebe certos apontamentos, certas lógicas que só podem ser comprovadas com a prática e o risco. A distinção entre a compreensão e a intuição está no fato de que a primeira responde uma pergunta com outra pergunta, para conhecer uma certeza. Já a segunda abre mão da expectativa de uma certeza e responde uma pergunta com outra pergunta para chegar a uma dúvida. Essa dúvida está mais próxima da realidade do que as certezas daquele que compreende, e por isso tem uma eficiência superior, o que gera conquistas e sucesso. Para chegarmos finalmente à esfera da reverência, vamos nos voltar a outra área de resultados na vida: a paz e a alegria. Como compreender que o bem-sucedido, que desfruta do melhor que a vida pode proporcionar, possa ser um infeliz ou um atormentado? Talvez a resposta esteja no fato de que, ao abrir mão de uma certeza para poder dominar e manipular a dúvida, um indivíduo pode se tornar cético ou mesmo cínico. É essa a diferença entre o intuitivo e aquele que tem reverência. O último busca não só permanecer no mundo turvo da dúvida, mas se pergunta em meio a ela se não existem certezas. É essa dúvida sobre a dúvida que produz reverências. Sua eficiência pode ser medida pela qualidade de vida. Poderíamos então sintetizar: conhecimento igual a certezas. Compreensão é igual dúvidas aplicadas às certezas. Intuição igual a certezas aplicadas às dúvidas. Reverência igual às dúvidas aplicadas às próprias dúvidas. Quem tem reverência acata dúvidas às próprias dúvidas. Assim sendo, o mundo das incertezas passa a sofrer dúvidas sobre si mesmo. Existe continuidade depois da morte? Existe uma ordem que perpassa a criação? Existe um Criador? Todas essas respostas exigem mergulhar-se na dúvida para duvidar-se das próprias dúvidas. É impossível chegar-se a essas certezas por meio de certezas. Deus existe? Do ponto de vista da certeza, da ciência, a resposta mais plausível seria não. A morte é o fim? Segundo o mesmo critério, dir-se-ia que sim. Mas quem respeita essas respostas racionais? Nossa sensibilidade está mais interessada no que tem a dizer os que buscam nas dúvidas do que aqueles que miram nas certezas. Em outras palavras, há um mundo de claridade e outro de penumbra. Tentar clarear o mundo da penumbra é perder sua eficiência. Na penumbra, os olhos começam a enxergar de uma forma que a claridade não permite. Quando se faz escuro, quem vive no claro fica cego. Aqueles que estão acostumados com a penumbra não têm problemas em discernir as formas que existem no escuro. O problema do que é claro e visível é que os olhos veem apenas o que a mente está preparada para compreender.
só a certeza é visível. Aprender a ver para além dela é capacitar-se de forma diferenciada. A intuição e a reverência são contornos. A natureza da reverência é ser apenas um contorno. Toda vez que quisermos preencher seu interior, ela se desfaz. A certeza que advém de duvidar-se da dúvida se fundamenta na ideia de que o que não é certo, a sombra, é sempre produto de um foco de luz. A sombra não é a luz em si, mas aponta para o foco de onde ela emana. Voltar os olhos para essa luz das luzes é envolver-se